Hoje é a estreia da websérie de 6 episódios, Memórias, Jornalistas e Relações Públicas, produzida pelos estudantes de jornalismo da UFAM, onde abordaremos a vida pós-acadêmica de alguns egressos da Universidade Federal do Amazonas, dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas. Eu me chamo Isabela Rabelo e sou apresentadora do primeiro episódio desta série. Neste primeiro episódio, conversamos com uma ex-aluna da UFAM, Cynthia Blink, que estudou na instituição de 2010 a 2016. Blink nos falou um pouco sobre o começo da sua vida como profissional da imprensa, trabalhando no blog Movida Brasileira, seção internacional do jornal El País, e sobre como essa experiência proporcionou entrevistar personalidades da mídia na época, como a cantora Luísa Posse, bem como abriu portas para a sua carreira. Confira mais na nossa reportagem. Então, a gente sabe que você tem uma bagagem profissional muito extensa, né? Lá em 2011, você foi correspondente do blog Movida Brasileira, né? Que era uma seção do jornal El País. Conta um pouco pra gente, assim, da sua experiência, né? Porque nessa época a sua carreira é muito jovem ainda. Eu acho que nem você. Eu acho que eu tinha a tua idade ou um ano mais que você, algo assim. O nome do programa era Movida Brasileira e ele colocava músicas brasileiras ali dentro de uma rádio espanhola que fazia muito sucesso. E ele entrevistava, quando o artista ia lá pra Espanha, ele ia lá, NMAV, né, a rádio, ele entrevistava e colocava a música de lá. E aqui no Brasil ele me encontrou, ele é amazonense, e ele viu meu conteúdo pelo Facebook, e ele viu e me convidou para ir atrás de artistas aqui também. Como ele fazia lá, eu iria fazer aquilo. Só que eu iria entrevistar quem viesse para Manaus e tudo mais. A primeira pessoa que eu entrevistei por conta desse trabalho foi a Luísa Posse. E ela me recebeu, ela inclusive não recebeu gente da imprensa daqui, mas ela me recebeu por conta do Movida. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu tinha por trás de mim uma rádio que lá fora era importante que os artistas conheciam. Então, no fim, eu estava chancelada, sabe, de certa forma. Era como ter um microfone de um lugar grande. Apesar de eu não ter experiência nenhuma, me abriu portas. Eu tive acesso a vários artistas e fui fazendo as entrevistas. Além disso, a comunicadora nos confessou episódios que marcaram a sua carreira, como o impacto do projeto Prefeituráveis, pensado pela própria Blink, no qual ela entrevistava candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais de 2012, e sobre como essa ação foi pioneira no âmbito das eleições daquele ano, por criar uma interação ao vivo com as pessoas. Então, a gente viu também que você foi a idealizadora do projeto Prefeituráveis, né? Que visava subir aquele ano eleitoral, né? Levar os questionamentos do povo. Então, como você acha que foi o impacto, né, desse projeto naquele período eleitoral? Quando eu entrei na TV Cultura, eu passei a ter acesso à agenda da TV. Então, eu pude entrar em contato com os assessores dos candidatos. E aí eu convidei eles para participar de uma entrevista lá, né? E aí eu fui no encontro de tuiteiros, que na época estava acontecendo muito, o Sérgio Freire foi. Aí os candidatos todos foram, o Arthur também foi. E aí eu peguei minha TechPix. Botei na cara do Arthur Neto e falei, você me daria uma entrevista assim, assim, assim? Aí ele falou, sim, daria, claro. Aí eu falei, então me fala o dia e a hora para que a gente se encontre. E aí depois que ele se compromete, quando eu fiz esse vídeo rodar, aconteceu de fato a entrevista. E aí na época eu tava tendo muito bate-papo UOL. É tipo um podcast de hoje. Durava 1 hora, era com os artistas da época. E era a coisa mais nova que tinha. Porque tinha o YouTube, mas não era igual hoje. Mas ele topou fazer, ele foi o primeiro que eu entrevistei. E ele já era muito favorito. Então, como o Arthur, que era o favorito, me deu a entrevista, os outros também toparam. Bom, o Arthur foi lá, então deve ser bom, né? E entrevistei os prefeituráveis, acho que não todos, teve um ou outro que eu não entrevistei, mas a maioria sim. E foi a primeira vez que as pessoas tiveram acesso durante a pessoa estar aqui comigo falando, eles mandaram um comentário. Foi a primeira vez que em Manaus teve essa interatividade. Muito pioneira, assim, muito no começo. A jornalista também falou sobre a oportunidade de entrevistar um dos grandes nomes da literatura brasileira, o poeta Tiago de Mello, falecido em janeiro deste ano, e em como o jornalismo permitiu a criação de uma amizade entre Blink e Mello. Já depois disso, né, lá no Jornal Artista, que é onde você trabalhou depois, você teve a oportunidade de entrevistar o poeta Tiago de Mello, né, que infelizmente faleceu, né, recentemente. Conta pra gente como foi, né, essa experiência de entrevistá-lo. Eu entrevistei o Tiago de Mello, encontrei com ele algumas vezes e eu devo isso ao jornalismo. É uma história que eu carrego comigo com muita felicidade, porque é mesmo uma honra ter entrevistado o Tiago de Mello. E ele tinha muita paciência comigo, porque eu chegava com ele, perguntava por que ele não fez o Estatuto da Mulher,
Eu cantei uma vez no carro com ele. Nesse dia a gente pegou o táxi junto. E eu cantei com ele uma música do Pixinguinha que chama Rosa, que é cheia de música, de letra, palavras difíceis. Aí ele falou que eu canto muito mal. Pra gente encontrar essa relação, mas a gente teve uma entrevista e a gente ficou um pouco amigo. E muito bacana poder falar isso. Eu acho assim, um privilégio dizer que eu fui amiga do Thiago de Mello. E a gente trocava uma ideia. Quando eu estive na França, teve uma pessoa que eu conheci lá, e eu tive a oportunidade de ligar para o Thiago de Mello e falar: você pode falar com seu ídolo agora. E lá você vê o respeito que tinha, quem era o Thiago de Mello, assim, todo mundo conhecia mesmo, respeitava esse nome que é daqui. Sobre a entrevista que eu fiz com ele, foi sobre o último livro que ele lançou naquele período, e foi assim, uma abertura para que essa amizade acontecesse. Então eu sou muito grata e aprendi muito, né? Nossa, foi aquela entrevista que você para assim, fica, sabe que você está entrevistando e você meio que sai e vê, caramba, olha o que eu tô fazendo. Você assiste junto. Então com ele foi assim, foi muito legal, acho que ficou bem completo, contei um pouco da vida dele como uma fã e quem é jornalista e estava ali tendo a oportunidade de conversar com ele. Para mais, Blink comenta o lançamento do livro Jornalismo na Real, sua primeira publicação, que deve sair em junho deste ano, onde relata momentos que marcaram os 10 anos de sua carreira na comunicação, como a palestra do jornalista Caco Barcelos, realizada no auditório Eulálio Chaves da UFAM, onde na ocasião falou sobre o seu dever com a universidade pública, motivo que a influenciou na criação da obra. Por fim, ela aconselha os futuros profissionais da imprensa. Então, sobre isso, quais são as novidades? Conta pra gente o que a gente pode esperar esse ano por aí. Esse ano eu completo 10 anos de jornalismo. E lá atrás, eu não lembro exatamente o ano, Caco Barcelos foi lá na UFAM, no auditório do Eulálio Chaves. E o Caco disse que ele veio da universidade pública. Por isso que aquele evento ele não tinha cobrado ingresso. Porque ele entendia que ele devia devolver o conhecimento que ele conseguiu e todos os bens que ele tem, e ele falou de bem, tanto patrimonial quanto de experiência, tudo que ele conseguiu na vida foi por conta do jornalismo. E ele foi jornalista porque a universidade pública deu isso para ele. Quando eu ouvi aquilo, assim, bem no começo da carreira, eu pensei, eu quero isso também. Eu também quero devolver uma hora. E eu coloquei na minha cabeça que quando eu fizesse 10 anos de jornalismo, eu ia fazer alguma coisa para quem é foca, para quem está chegando. E foi assim que eu fiz o livro do Jornalismo na Real. 10 anos de jornalismo não é tanta coisa, na verdade. Mas já é uma experiência que eu acho que eu já consigo devolver. Mas é uma profissão que quanto mais velho você fica, melhor você fica. Porque aí você já viu muita coisa, você tem, né, uma memória que te traz uma experiência de, tá acontecendo isso aqui agora, aconteceu algo parecido em tal ano, e foi assim. Então, o tempo te deixa melhor profissional quando a gente fala de jornalismo. E quando eu completo 10 anos, eu sei que é um começo, sou adolescente aí na profissão, mas eu acho que já posso ajudar. Eu já consigo falar coisas que ajudam quem está vindo. E acho que todo mundo pode ajudar também. Eu também aprendo com os focas. Os focas são super dedicados ali. E quando eles fazem certas perguntas que parecem inocentes, mas aí a gente para pensar, pois é isso aqui. Então, todo mundo pode aprender. Eu que me dei essa meta para mim mesmo, me dei esse trabalho, depois de ouvir o Caco Barcelos, e ele foi uma inspiração. Então, o que pode esperar daqui para frente é o livro que vai acontecer. Pode me convidar para palestra e coisas assim, quem quiser interessado em me ouvir, eu estou a fim de falar. E estou, por isso, muito feliz de estar aqui. De verdade, para mim é uma realização estar com vocês. Eu não sei como vocês chegaram ao meu nome, mas eu estou muito grata por isso. Que bacana, assim, a gente também está muito feliz de ter aqui com a gente, né? Foi uma entrevista muito bacana que a gente está tendo aqui, um papo muito bacana. É muito legal isso que você falou de devolver, né? O conhecimento, né? Como você está fazendo, fez o livro, está fazendo o desafio do Foca, que inclusive, né, eu estou tendo experiência muito legal, meus parabéns, né? Você está fazendo um ótimo trabalho. A gente está tendo muito aprendizado, isso com certeza vai ser muito importante, né, para a gente no futuro. Então, para terminar aqui, né, com esse assunto, né, do conhecimento, o que você tem para dizer? Qual a sua dica? Qual o seu conselho para a pessoa que está iniciando, né, que está terminando ali o Foca, né, que está terminando a faculdade, que está iniciando no mercado? Eu queria dizer que ele tenha autenticidade, porque tem muita gente que está vendo muita gente, vendo muitos profissionais e tentando imitar. E isso é um problema grande, porque o profissional que ele está tentando imitar é bom, ok, mas ele já existe. E o mundo precisa de você, do seu jeito, fazendo ali o que você precisa fazer, entregar. Não dá para criar um outro Faustão, criar um outro Caco Barcelos, criar um outro... Não, seja você. Se inspire em outras pessoas, é importante.
mas você precisa ser você, porque o mundo está esperando isso. Sempre que tem um destaque, é porque ele entrega alguma coisa que é dele. Então, eu acho que você tem que buscar ser você, buscar um conteúdo que te interesse, para que você fique muito bom naquele conteúdo, para que você possa ser uma referência naquele assunto. Outra coisa, a gente sai da faculdade se pressionando muito, porque a gente acha que tem que saber de tudo, porque agora eu tenho diploma, não é mesmo? Então eu sou jornalista, mas você só vai saber as coisas fazendo. Então muita coisa você vai aprender na prática. Isso não é que o jornalista é ruim. Qualquer profissional, ele não sai da faculdade 100% preparado. Ele vai aprender uma parte do conhecimento que ele vai ter ao longo da carreira durante a carreira. Por isso que é importante a gente começar logo o mercado de trabalho, a gente entrar logo, mas olha, não deixa a faculdade de lado. Não trata a faculdade como menor, eu já estou no mercado de trabalho, então já sei fazer, não preciso disso. Você precisa. A faculdade tem um papel fundamental, que é aquilo que eu falei de saber pensar, aprender a pensar, parar para analisar algumas coisas, porque especialmente quando a gente está fazendo e a gente entra no ritmo, a gente faz e não para analisar o que a gente está fazendo, por que está fazendo. Você tem ali deadline, você tem 1000 tarefas para entregar, então a faculdade é esse momento que você pode parar para ver, peraí, é isso que eu quero? Estou entregando um bom trabalho? É isso que eu quero entregar para a sociedade? Então não perca essa oportunidade, porque é na faculdade que a gente tem ela. E ficamos por aqui com o primeiro episódio da websérie Memórias, Jornalistas e Relações Públicas. Fique ligado nos próximos episódios da série. Até mais!